Acreditas que a Toyota é imbatível na fiabilidade híbrida? Acreditas que a Tesla é o único nome que interessa no futuro elétrico? Acreditas que uma marca chinesa que começou a fazer baterias há 2 décadas não tem capacidade para rivalizar com gigantes que constroem carros há mais de 80 anos? Prepara-te para uma surpresa. Em 2024, a BYD vendeu mais de 4,2 milhões de veículos, e 1,76 milhões deles eram totalmente elétricos. Isto colocou-a a uma curta distância da Tesla, que vendeu 1,79 milhões de veículos elétricos no mesmo período. Mas este número não é o mais chocante. O que realmente abalou a indústria aconteceu em março de 2025, quando a BYD revelou um motor que ninguém esperava. Um motor boxer, como os da Subaru. Mass Turbo. E montado num sedã de luxo que rivaliza com o Porsche Panamera. O nome? Yangwang U7. E acredita, este é apenas o começo de uma história que vai mudar tudo o que sabe sobre a indústria automóvel. Quando pensas no motor boxer, pensas na Subaru. Pensas no roncar característico, no centro de gravidade baixo, na distribuição de peso quase perfeita. A BYD olhou para essa arquitetura e disse, nós também vamos fazer isso. Mas melhor. O motor boxer de 2.0 litros turbo que a BYD desenvolveu não é uma cópia. É uma evolução. Produz 200 kW por si, mas quando combinado com o sistema de 4 motores elétricos, a potência total ultrapassa os impressionantes 1000 kW. E por que esta escolha? A BYD argumenta que o motor boxer permite um capot mais baixo e mais aerodinâmico. O U7 tem um coeficiente de resistência ao ar de apenas 0,195, e oferece um centro de gravidade mais baixo, vibração reduzida e maior conforto acústico. Este é o primeiro híbrido plug-in do mundo com 4 motores e motor boxer. A BYD está a reescrever as regras do jogo. E não está a fazê-lo apenas para impressionar. Está a fazê-lo para conquistar um território que sempre pertenceu aos europeus e aos japoneses, o segmento dos sedãs de alto desempenho. O Yangwang U7 é o terceiro modelo da linha ultra-luxuosa da BYD, depois do superdesportivo U9 e do SUV U8. O U7 chega para enfrentar o Porsche Panamera, o BMW i7 e o Audi e-tron GT. E o preço? A partir de cerca de $140 mil australianos no mercado chinês, significativamente mais acessível do que os seus rivais europeus. O mais fascinante é que a BYD está a fazer isto com uma tecnologia que, até há poucos anos, parecia reservada aos nichos mais específicos. O motor boxer sempre foi sinônimo de Subaru. Agora, a BYD está a dizer ao mundo, esta tecnologia também é nossa. E sabemos usá-la melhor. Isto não é um golpe de marketing. É uma declaração de guerra tecnológica. Achas que a Toyota vai ficar parada a ver isto? Achas que a Tesla não está a tomar notas? Achas que a Tata, na Índia, está a ignorar este movimento? Não. Estão todos a olhar. E estão todos preocupados. Acreditas que um motor boxer, como os da Subaru, pode ser mais silencioso do que um motor elétrico? A BYD diz que sim. E provou. O novo motor boxer de 2.0 litros turbo que a BYD desenvolveu para o Yangwang U7 não é apenas uma curiosidade técnica. É uma peça de engenharia que redefine o que um motor híbrido pode ser. E acredita, o mais chocante não é o que ele faz. É como o faz. A BYD desenvolveu este motor especificamente para funcionar como um gerador de autonomia para plataformas elétricas. A sua função principal não é mover as rodas, é recarregar a bateria. Mas há mais. A BYD afirma que, em determinadas condições, este motor também pode acionar o eixo traseiro diretamente, produzindo 272 cavalos de potência e 280 libras-pé de binário. Estamos a falar de um motor que pode ser gerador e motor de tração na mesma unidade. E é o primeiro do mundo a fazer isto num híbrido plug-in. Como é que a BYD conseguiu este feito? A chave está no design. Em comparação com os motores e-line tradicionais, a configuração plana do boxer baixa o centro de gravidade e melhora a dinâmica de condução. A BYD foi mais longe. Utilizou um sistema de lubrificação por cárter seco para reduzir o tamanho e o ruído, juntamente com um design de circulação de óleo personalizado e um sistema de refrigeração otimizado especificamente para a configuração de cilindros opostos. O resultado? Sob condições de ralenti e baixa carga, este motor é apenas 1 decibel mais alto do que um motor elétrico. 1 decibel. Na prática, é quase inaudível. Mas a verdadeira magia está na integração. A BYD não construiu apenas um motor boxer. Construiu um módulo completo,
Um bloco compacto que integra o gerador, dois motores elétricos e os componentes de ZU-Z num único conjunto montado na dianteira do veículo. O motor em si tem apenas 420 mm de altura, um perfil extremamente baixo que permite ao U7 manter um capota aerodinâmico com um coeficiente de resistência ao ar de 0,195. Isto não é apenas engenharia. É uma declaração de intenções. E por que toda esta complexidade? A BYD está a preparar o terreno para uma nova geração de veículos elétricos com autonomia estendida. A ideia é simples: tens um carro elétrico para o dia a dia, com uma bateria de 52,4 kWh que te dá 200 km de autonomia em modo 100% elétrico. Depois, quando a bateria começa a esgotar, o motor Boxer entra em ação, não para mover o carro, mas para gerar eletricidade e recarregar a bateria em andamento. O resultado? Uma autonomia combinada de 1000 km. Pensa no que isto significa para a tua vida. Um carro que faz 200 km por dia sem gastar uma gota de combustível. E quando precisas de fazer uma viagem longa, 500, 800, 1000 km, não tens de te preocupar com postos de carregamento. Tens um gerador a bordo que mantém a bateria carregada. É o melhor dos dois mundos. E a BYD está a oferecer isto a um preço que começa nos 628 mil yuan, cerca de 88.500 dólares australianos, tornando-o significativamente mais acessível do que os seus rivais europeus. Mas há um detalhe que a maioria das pessoas ignora. E este detalhe pode mudar tudo. Em 2025, a BYD vendeu 4,6 milhões de veículos. A Toyota vendeu 11,3 milhões. À primeira vista, parece que a Toyota ainda está no topo do mundo. E está. Mas a história que os números contam é mais complexa do que parece. Porque enquanto a Toyota vendeu 11,3 milhões de veículos em 2025, a BYD vendeu 2,25 milhões de veículos totalmente elétricos, ultrapassando oficialmente a Tesla como o maior fabricante mundial de veículos elétricos em volume de vendas. 2,25 milhões de carros elétricos num único ano. Isto representa um crescimento de 27,86% em relação ao ano anterior. E enquanto a Tesla viu as suas vendas na União Europeia caírem 38,8% entre janeiro e novembro de 2025, a BYD aumentou as suas vendas na UE em 240% no mesmo período. Pensa no que isto significa. Uma marca que, há 10 anos, era conhecida apenas por fazer baterias, está agora a vender mais carros elétricos do que a Tesla, a crescer mais rápido na Europa do que qualquer outro fabricante, e a lançar um sedã de luxo com tecnologia que a Porsche e a Subaru dominaram durante décadas. A BYD não está apenas a competir. Está a reescrever as regras da competição. E como é que a BYD consegue fazer tudo isto a preços que parecem impossíveis? A resposta está na integração vertical. Enquanto a maioria dos fabricantes automóveis depende de fornecedores externos para baterias, chips e motores, a BYD projeta e constrói quase tudo internamente. Desde a sua icônica bateria Blade até aos semicondutores, passando pelos sistemas de propulsão e até pela sua própria frota de navios, a BYD controla cada elo da cadeia de valor. A empresa possui as suas próprias minas de lítio para garantir o acesso às matérias-primas. Produz as suas próprias células de bateria. Fabrica os seus próprios motores. E transporta os seus próprios carros em navios construídos especificamente para sua frota. Quando os preços do lítio dispararam, a BYD absorveu o choque muito melhor do que os seus rivais, que compravam baterias externamente. Quando os portos ficaram congestionados, a BYD carregou os seus veículos nos seus próprios navios roll-on roll-off. O resultado? Custos mais baixos, ciclos de produção mais rápidos e uma rentabilidade consistente numa indústria conhecida por margens voláteis. A BYD estima que as despesas de transporte por veículo caem 30 a 40% com a sua própria frota, poupando até 1,4 mil milhões de dólares anualmente. E depois as fábricas. Uma das megafábricas da BYD na China produziu mais de 1 milhão de veículos num único ano, com 4 linhas de montagem a funcionar 24 horas por dia. As suas fábricas são maravilhas robóticas que funcionam cerca de 97% de forma autônoma, construindo um fluxo interminável de carros melhores do que os equivalentes ocidentais a preços mais baixos. A BYD não está a jogar o mesmo jogo que a Toyota, a Tata ou a Tesla. Está a jogar um jogo completamente diferente. Um jogo onde controla o tabuleiro, as peças, as regras e o relógio. Em maio de 2025, a BYD vendeu o seu veículo número 4,6 milhões nesse ano.
Ultrapassou a Ford nas vendas globais e tornou-se a sexta maior fabricante de automóveis do mundo. A Toyota vendeu 11,3 milhões no mesmo ano e continua no topo. Mas, a um ritmo de crescimento de 7,72% ao ano, a BYD está a reduzir essa distância mais rapidamente do que qualquer analista previu. E a história de como a BYD está a alcançar isto, uma história de engenharia, escala e pura agressividade industrial, ainda não foi totalmente contada. A decisão da BYD de adotar um motor boxer nunca foi sobre nostalgia ou sobre imitar a Subaru. Foi sobre engenharia pura. O motor boxer, com os seus pistões a moverem-se horizontalmente como os punhos de um pugilista, tem uma vantagem fundamental sobre os motores em linha tradicionais. Reduz a vibração em cerca de 60% porque as forças dos pistões opostos se anulam mutuamente. Isto significa que a BYD pode colocar este motor num sedã de luxo sem comprometer o conforto. O motor tem apenas 420 mm de altura, 40% mais baixo do que um motor em linha convencional, e é 15% mais leve do que um motor da mesma potência. A BYD afirma que, em condições de baixa carga, o motor boxer é apenas 1 decibel mais alto do que um motor elétrico. É praticamente inaudível. Mas não é apenas o motor que importa. É a forma como a BYD o integrou no veículo. O Yangwang U7 tem um sistema de 4 motores elétricos, combinado com um motor de 2.0 litros turbo que pode funcionar como gerador ou como motor de tração direta. O motor produz 180 kW de potência, cerca de 241 cavalos, e 380 Nm de binário. A eficiência de geração de energia atinge os 95%, o que significa que quase toda a energia do combustível é convertida em eletricidade. Com uma bateria de 52,4 kWh, o U7 oferece uma autonomia combinada de 1.000 km. Podes conduzir 200 km por dia sem usar uma gota de gasolina, e quando precisas de fazer uma viagem longa, o motor boxer mantém-te em movimento sem paragens para carregar. O que torna tudo isto possível não é apenas a engenharia do motor. É a integração vertical da BYD. Estima-se que a BYD produza quase 80% dos seus componentes internamente, uma percentagem que é o dobro da Tesla. Isto inclui baterias, semicondutores, motores, e até a sua própria frota de navios. Esta integração vertical dá à BYD uma vantagem de custo de cerca de $2.369 por veículo em comparação com a Tesla Model 3, porque a BYD não paga margens de fornecedores externos. A BYD também possui as suas próprias minas de lítio para garantir o acesso às matérias-primas. Enquanto a Tesla viu as suas vendas na Europa caírem 38,8% em 2025, a BYD aumentou as suas vendas na União Europeia em 240% no mesmo período. Esta é a diferença entre uma empresa que controla a sua cadeia de valor e uma que depende de terceiros. Mas há uma dimensão desta história que a maioria das pessoas ignora. E é a razão pela qual a Toyota, a Tata e a Tesla não vão conseguir acompanhar o ritmo da BYD. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A BYD não está apenas a construir carros. Está a construir uma cultura industrial. Os engenheiros da BYD trabalham em ciclos de desenvolvimento de 2 anos para um novo modelo, contra 4 a 5 anos na indústria tradicional. A Toyota ficou flabbergasted, pasmada, durante o desenvolvimento conjunto do sedã BZ3, ao ver a rapidez com que a BYD fazia alterações de design em fases avançadas do projeto. A BYD adotou uma filosofia Move Fast, Break Things, lançar cedo e melhorar rapidamente, que é mais típica do Vale do Silício do que de Detroit ou de Tóquio. Esta abordagem permitiu à BYD ultrapassar a Tesla em vendas de veículos elétricos em 2025 e tornar-se a sexta maior fabricante do mundo. E ainda está a acelerar. O motor boxer do Yangwang U7 não é apenas um motor. É um símbolo. É a prova de que a BYD não está a jogar o jogo da Toyota, da Tesla ou da Tata. Está a jogar um jogo novo. Um jogo onde o tempo, o custo e a inovação estão do lado de quem controla tudo, desde as minas de lítio até os navios que transportam os carros. E este é apenas o começo. O que estou prestes a revelar a seguir é o detalhe que ninguém está a discutir. O detalhe que explica por que razão a BYD vai continuar a crescer, e por que razão a Toyota, a Tata e a Tesla vão ter dificuldade em manter o ritmo.